agora pra Spriggan, um anime que eu vou precisar conversar com vocês porque é meio complicado. É meio complicado explicar o que é Spriggan. Então assim, começando. Ele tem uma sinopse toda galhofada, toda cheia de nomes difíceis, então eu vou resumir da forma mais fácil que vocês possam entender. Existe uma organização secreta, Illuminati, sim, Illuminati, porque tudo aqui é Illuminati, chamado de Arkham, que o nosso protagonista, o Yu, o Ominae Yu, é muito bom ouvir isso dublado, inclusive Spriggan tá dublado, é fantástico. E ele tem uma roupa cibernética com um nome difícil que eu não vou falar. E ele luta contra organizações secretas Illuminatis que querem roubar tecnologia antiga avançada. Sim, antiga avançada, tecnologia antiga de civilizações antigas avançadas. Eu não estou mentindo. E, basicamente, é tiro e porrada bomba com contextos Illuminatis. Terraplanistas. É real. Tipo, vamos explicar isso melhor. Quando você tem uma obra dos anos 80, que ela é nitidamente cheia de conceitos que antigamente era muito comum, de organizações super secretas, nova ordem mundial, e nada é real, e a Terra, na verdade, é uma rosquinha recheada de batata com milho, ele existiu nessa época. Spriggan, inclusive, era um mangá dessa época e até que, bem conhecido por conta disso. Hoje em dia, não é um tipo de narrativa que você fala, pô, aí de repente a Arca de Noé é uma tecnologia antiga, avançada de uma civilização alienígena que quer dominar a Terra ou que pode ser utilizada para mudar o eixo climático do mundo. Hoje em dia, não é uma narrativa tão assimilada assim, não é tão fácil de você comprar a ideia dele. E não é como se a ideia dele, ou a premissa dele, megalomaníaca de criar organizações secretas e esses conceitos Illuminatis, que seja bem apresentado ou bem aplicado, porque tem algumas coisas que são meio que só caem na crítica social foda e o desmatamento é errado, e o aquecimento global é errado. Então fica meio que galhofado demais. E ele é episódico, são 6 episódios de 40 e poucos minutos, sim, eu acho que às vezes nem precisava de tudo isso. E cada um desses episódios vai ser uma temática, vai falar num lugar do mundo, vai ter um contexto, vai ter seus próprios personagens, meio que respeitando ainda a ideia que a gente tem só o Yu como protagonista, mas aí você vai conhecer outros aliados, outros vilões, outras organizações secretas que querem também dominar a tecnologia de uma civilização antiga, avançada, que tem materiais alienígenas que só eles utilizavam. Sim, eles falam, os incas de repente tinham uma barata com revestida de uma carapaça blindada que nenhum material da Terra consegue atravessar, apenas a minha faquinha. Mas, enfim, isso daí fica pelas hipérboles do anime. E essa galhofada toda de premissa, isso daqui, infelizmente, ele acaba comprometendo demais o que é Spriggan. Porque a sua narrativa, ela é extremamente obtusa, extremamente densa, ele gosta de ficar falando nome difícil a todo momento, ele dá nome difíceis a tudo, de organizações secretas, a conceitos, a nomes grandes, porque você não pode só resolver o probleminha do cara que tá tentando, sei lá, criar uma máquina alienígena no meio de uma floresta. Não, você tem que criar uma organização do mal que controla o Pentágono junto com o KGB, que tem um telescópio militar do universo A4. É esse nível. Ele sempre quer ser grande, ele quer ser complexo, ele quer ser extremamente inteligente, até criando um monte de teoria da conspiração que hoje em dia é um absurdo. Eu entendo um tipo de narrativa assim ser extremamente incrível na época que ele foi criado, na época que ele foi escrito. E não tem nada de errado. Antigamente tinha muitas obras que faziam isso, tem muitos mangás, inclusive, que são sci-fi e gostam de ficar fazendo esses absurdos. E hoje em dia é muito pouco usual.
E não é um problema necessariamente ser assim, mas por que ele não funciona com essa premissa? Porque ele tenta ser obtuso, porque ele não flui, porque ele tenta ficar explicando cada teoria da conspiração dos Illuminatis e tentando meio que mentir termos técnicos demais e falar sobre tecnologia, sobre fatos históricos, e aí você começa a não engolir muito essa ladainha e o próprio texto não importa. O próprio texto, a própria narrativa de conflitos ali não importam muito. Porque ele fica meio que fazendo mais do mesmo e pisando nesse lodo e ficar meio que criando diálogos extremamente expositivos e frases de efeito pra ficar criando motivações de personagem. Pô, você não pode apenas deter a organização inimiga que tá querendo criar mal pro mundo. Você tem que criar uma motivação pra isso, você tem que criar uma hipérbole gigante pra fazer isso. E não funciona, porque tem uma única coisa que funciona muito bem, e obrigado, em Spriggan, é a porrada. A porrada de Spriggan é maravilhosa. A produção de Spriggan é fantástica. Eles criaram uma brincadeira com 2D e 3D. A David Production, inclusive, tá de parabéns por conseguir conciliar 2D e 3D e criar sequências de ação frenética, fantástica. Você desliga o texto, você desliga o personagem falando e curte a cena. E ela é responsiva. Um personagem, quando ele fala, pô, o inimigo é difícil, ele tem a tecnologia da repimboca da parafuseta. Você não precisa saber, porque a cena tá te mostrando isso. A cena tá mostrando a dificuldade ou a facilidade do Yu de lidar com certos inimigos. Ou criando um ambiente crível a determinadas lutas. E respeitando o espaçamento de mapa para fazer o negócio funcionar. Então a produção é tão boa que o diálogo piora, porque é redundante. Porque é expositivo, porque ele não acrescenta nada. E mérito pra produção, mérito pra eles, porque eles conseguem fazer lutas diferentes, distintas, com tiro, com porrada, com tecnologia, com magia. Eles juntam tudo, cara. Quando eles falam que eles juntam todos os tipos de coisa conspiracionista e terraplanista e Illuminati, eu não estou brincando. Eles juntam tudo. Eu não brinquei quando eu falei da Arca de Noé, tá? E quando ele faz isso em prol da porrada, ou melhor, ignorando todo esse contexto e mostrando a porrada por aquele contexto previamente apresentado, por conta que o contexto se passa ou numa floresta, ou num campo aberto, ou em lugares distintos e a luta ali acontece, porra, é fantástico. O Spriggan, por exemplo, me mostrou uma das lutas de barco mais incríveis que eu já vi na minha vida. Não que eu tenha visto muitos, mas ainda assim é muito bonito, ainda assim é muito bem feito. E a produção é boa demais. O que acaba meio que dando a facada nas costas aqui é de fato o roteiro. O roteiro não foi legal, ele não funcionou, porque ele não se adaptou. Na verdade, tem dois pontos. Ele não fez nem pra um nem pro outro. O que ele podia fazer? Pô, legal, eu vou fazer essa hipérbole narrativa falando de teoria da conspiração do Capeta 4. Ok, quer fazer isso? Abraça isso, mas de uma forma muito mais fácil e digerível. Ou você fazendo isso de uma forma funcional, rápida e fazendo as coisas acontecerem, onde você consegue aceitar todos esses malabarismos organizacionais secretos, ou você torna tudo uma galhofa. Ele não faz nenhum nem outro. Ele é obtuso, ele tenta se explicar demais, ele tenta falar muitos termos complexos. Você tem, sei lá, alguns episódios que gastam tipo 5, 10, 15 minutos pra fazer a ladainha e é um porre. É um porre essa ladainha. Ou ele ignora tudo isso e não fala sobre tudo isso e vai direto ao ponto e cria o contexto através da perspectiva de personagem. E daria pra fazer isso, porque tem alguns momentos que, inclusive, o Yu, ele é muito funcional pra tirar toda a ladainha da frente do roteiro, e o contexto é sobre ele. O contexto é sobre o sentimento, a visão, o conhecimento dele. Tem muitas vezes que ele fala, pô, se eu não achar que eu tô fazendo algo que eu não tô fazendo algo certo, eu não vou fazer. E aí você fala, pô, é legal.
É legal porque funciona, porque é uma construção de personagem. Você tira da frente tudo que é lore, que é extremamente desnecessária, pra dar espaço pra personagem. E ele mostrou que ele pode criar um pouco de personagem, ele pode criar uma progressão narrativa em cima de alguma coisa que é muito mais bem elaborado. E aí você consegue fazer o negócio funcionar. E ele não faz isso. E, inclusive, essa ideia de ser episódico acaba até atrapalhando o próprio Yu, que ele é o protagonista que, teoricamente, está evoluindo dentro da narrativa. Com conflitos, com vilões, com amigos e coisas do tipo. Então você acaba não absorvendo muito uma progressão narrativa de personagem e nem de mundo, porque, spoiler, que não que seja muita coisa, mas episódio 2 é a Arca de Noé que quer destruir o universo, o multiverso da loucura, da evolução dos alienígenas, dinossauros que a Terra poderia ser. É um negócio muito over. Pro terceiro episódio ser um problema num lugar muito mais contido, onde eles estão procurando o pessoal que tá caçando o Elixir da Vida e os bugs místicos que isso tá causando naquela região. E é muito mais funcional porque é uma coisa mais contida pra falar sobre motivações, sobre a crítica social foda, inclusive, que ele faz aqui. É super funcional, porque ele tá falando sobre um aspecto de, se você quiser demais algo que pode quebrar a lógica do mundo, você pode ser punido. Ou você pode usar uma imortalidade pro mal. É meio batido, mas ainda é muito mais funcional pra Spriggan. Então ele não conseguiu fazer isso. E o próprio ambiente, ele conseguiu também se atualizar. É só o roteiro que não. Porque o personagem aqui, quando foi escrito em 80, não tinha celular propriamente dito. Ou tinha aqueles tijolão do Nokia. Mas aqui eles atualizam a tecnologia que o personagem utiliza, os lugares, o estilo de vida, mas os propósitos de conflito não. Então fica esquisito. E não é a coisa boa de Spriggan. A coisa boa de Spriggan, que o próprio anime mostrou pra gente, é porrada, é ação. E quando eles estão comprometidos em fazer isso, e jogar algum drama pessoal em cima do Yu pra fazer a coisa ser muito mais crível e você entrar muito mais na cena, é muito melhor do que ele tá lutando pra falar, eu vou destruir você que é o alienígena, filho da... enfim. Então, Spriggan, infelizmente, é essa quimera estranha de conceitos, entre aspas, eu vou colocar muitas aspas nesses conceitos, porque são conceitos extremamente batidos e conspiracionistas de organizações secretas que não significa nada, inclusive a estrutura disso é muito qualquer coisa, é extremamente qualquer coisa, e a coisa que ele conseguiu nos apresentar, que são boas lutas, eficientes, bem coreografadas, muito bem equalizadas, inclusive, ele fica no meio dessa ladainha toda. Às vezes é ignorável, às vezes não. Às vezes não tá em primeiro plano e você consegue curtir a porrada da sua forma plena, que é muito bem feita. É um dos melhores animes de porrada desse ano. Fácil. Fácil. E ele te entrega isso. E são sequências, inclusive, às vezes até longa, que acaba se delongando um pouco por conta de dispositividade. Mas aí tem um truquezinho muito legal que se chama Netflix Anime Dublado. Você desliga a legenda, você ouve o pessoal, que inclusive tem um cast maravilhoso de dubladores. Tem dublador, cara, uma galera muito boa aqui que faz o negócio funcionar. E você desliga, legenda e ouve. Acabou. Toda aquela ladainha entra por um ouvido, sai pelo outro. Você ouve os nossos queridos um querido cast de dubladores incrivelmente bem treinados. E, cara, tem galera aqui que dubla há tanto tempo, mais velho que eu, dublando. Eu sou velho. Então você consegue aproveitar. Sei lá, tem Briggs aqui. Tem uma galera que fez Jojo aqui. Você tem... muita gente boa. Muita gente boa. E, cara, funciona muito mais se você só desligar a legenda, seguir dentro da ideia da porrada e aproveitar o momento. Cara,
É uma obra, inclusive, que eu fico muito triste, que eu queria gostar mais, mas ele não se ajudou tanto. Eu poderia dar um 6zinho. Um 6zinho, por favor. Pô, a dublagem tava fantástica, a porradaria tava em dia, mas ele acaba se sabotando tanto, que eu não consigo, cara. Infelizmente eu não consigo. Exclui o texto e deixa a dublagem, eu daria 8, 9 fácil pra ele, mas infelizmente essa ladainha conspiracionista do terraplanismo das organizações secretas não dá pra aguentar. E ela atrapalha, inclusive, a reta final. Eu acabo dando um 5. Quase deu um 4. A reta final dele é muito chata. Mas eu dou um 5. 5 tá bom. 5 não bate ninguém. Provavelmente esse negócio vai ter continuação. E eu não acho que eles vão atualizar o roteiro pra ser melhor. Essa ladainha toda conspiracionista sair da frente e você curtir o que precisa ser curtido de Spriggan, que é porradaria. Acredite, a porradaria aqui é maravilhosa. Mas só ela não faz o anime tancar, que é uma pena. Eu queria muito, mas muito, apreciar cada momento de luta aqui, mas o roteiro não deixa. É muito triste. E me mataram no final da obra. Pois é, eu morri.